Uma das maiores dúvidas que eu tive quando eu cheguei na igreja foi sobre dízimo. Eu sempre tive dúvidas se a gente tinha que dizimar do lucro ou se a gente tinha que dizimar do bruto, porque eu já entrei na igreja com a mentalidade de empreendedora. E tem coisas que não ficam claras, né, na Bíblia. E tem coisas também que cada igreja, cada religião leva de um jeito. Algumas igrejas não têm dízimo, outras igrejas já têm, outras é só oferta. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre tudo que eu li e a forma que eu entendi e como eu dizimo hoje. Sempre que a gente sentava com uma pessoa para organizar as finanças dessa pessoa, a gente notava uma coisa em comum. A maioria das pessoas não faz gestão financeira. A maioria das pessoas mal sabe quanto ganha. Algumas sabem, né, quanto ganha porque é CLT, então já ganha aquele valor X, mas ela não sabe quanto ela gasta. Acho assim que de todas que a gente sentou para conversar, a maioria não sabe quanto que gasta. Não sabe o que que gasta, não anota nada, usa cartão de crédito, não tem noção de quanto que vai vir a parcela. É a maior bagunça. E esse é o primeiro aspecto que eu quero que vocês prestem atenção, porque eu tenho certeza absoluta que Deus não habita em bagunça. Tudo que Deus fez na Bíblia foi muito organizado. Todas as construções eram muito organizadas. Inclusive, tem um versículo que eu gosto muito que ele fala assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas? Lucas 14, 28. E esse versículo ele deixa claro que as nossas finanças têm que estar organizadas. Se você nunca construiu nada, né, do zero, assim, uma casa, uma empresa, qualquer coisa, você não sabe a realidade que está por trás e a responsabilidade de começar a fazer uma construção, de começar a organizar alguma coisa grande. E se você organiza uma coisa grande, você provavelmente vai precisar de muitos recursos financeiros. E como é que você vai fazer isso se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta e quanto do seu dinheiro já está comprometido com contas que você já fez? Eu já quero aqui deixar claro que dízimo, gente, eu vou deixar aqui alguns exemplos e quero que você tire as suas próprias conclusões, tá? Primeiro exemplo, vamos imaginar que uma pessoa que trabalha CLT, ela ganha um salário de R$ 2.000. Essa pessoa ganha um pouco a mais que o salário mínimo. E essa pessoa, como ela é CLT, ela tem descontos, né, já na fonte de INSS, FGTS, e tem também, às vezes, algumas empresas descontam algumas outras coisas, nem lembro exatamente como é que funciona essa questão, mas líquido, ela recebe R$ 1.700. Se essa pessoa dizima 10% do bruto, ela dizimaria R$ 200, porque de 2.000 ela dizimaria 10%, então seria R$ 200. Se essa pessoa dizima do líquido, que é os R$ 1.700, o dízimo dela seria 170. Ou seja, dá uma diferença muito pequena. Dá uma diferença de R$ 30. Só que quanto mais a pessoa ganha, mais a diferença é maior. Só que aqui dá para vocês perceberem que o CLT é mais fácil dele definir essa questão, porque ele tem um valor certinho de quanto ele ganha, ele já tem uma previsibilidade de tudo que ele recebe. E assim, o CLT, tudo que entra é lucro, tudo que cai na conta dele já é lucro. Ao contrário do empresário que nós vamos falar um pouco agora. Eu vou usar um exemplo de uma empresa que tem um faturamento de R$ 10.000. Por que eu escolhi esse valor? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que me assistem, elas devem faturar mais ou menos esse valor. Pessoas que trabalham com beleza, pessoas que trabalham às vezes com marketing, devem faturar mais ou menos R$ 10.000 por mês. E aí, o que acontece? A dúvida continua sendo, e aí, eu vou dizimar do líquido ou eu vou dizimar do bruto? Uma empresa, gente, não é tudo que ela fatura que é lucro. Não é porque uma empresa fatura 10.000 que ela lucra 10.000. Se uma empresa fatura 1 milhão, não significa que ela lucra 1 milhão. E o que eu mais percebi na minha vida de empreendedora é que, às vezes, quanto mais a empresa fatura, menor é o lucro dela. Por exemplo, supermercado. Supermercado vende milhões por mês, mas o lucro real de um supermercado varia em torno de 3, no máximo, estourado, assim, 10%. Então, de 1 milhão, o supermercado só lucra 10%.
10% não, vamos colocar 3%, né? Que dá o quê? 30 mil? De 1 milhão? 3%. Já fiquei confusa. Tá vendo o que eu anoto aqui, ó? Dá 30 mil reais. Então, tipo assim, o supermercado vende 1 milhão para lucrar 30 mil reais. E a gente tá colocando aí 3% de lucro, pode ser que tenha menos, pode ser que tenha mais, né? Depende muito. Essa é a principal diferença que uma pessoa que não empreende, ou às vezes até uma pessoa que empreende, não entende. Nem tudo que você vende, nem tudo que cai na sua conta é lucro. Você tem que pegar tudo que entra, tirar todas as despesas da empresa, não suas despesas pessoais, e o que sobra é o seu lucro, que é o líquido. Por exemplo, uma empresa que fatura 10 mil reais, ela tem custos. Ela tem custo de mercadoria, de aluguel, de funcionário, de imposto, de energia, de marketing, de embalagens e muitos outros, né? Vamos supor que essa empresa que faturou 10 mil, ela teve 8 mil reais de despesas, e aí sobrou o lucro real de 2 mil reais, o lucro líquido, né? Então, o dízimo dela de 10% seria 200 reais. Agora, pensa se essa mesma empresa resolve dizimar do bruto o faturamento dela de 10 mil e ela resolve dizimar dos 10 mil. O dízimo dela ia ser de 1.000 reais. Você consegue perceber a diferença que é para o caixa da empresa você dizimar 200 reais e você dizimar 1.000 reais tendo o mesmo faturamento? E sabe o que eu vejo acontecendo com essas empresas que dizimam do bruto? Eu vejo elas não conseguindo manter as despesas do mês, eu vejo elas sem reserva, eu vejo elas, as pessoas assim, na maior dúvida: nossa, será que Deus está me provando? Nossa, não sobrou nada, será que Deus quer ver se eu vou ficar com dinheiro para mim ou se eu vou dar o dízimo? E muitas vezes não é provação de Deus. Às vezes o que está acontecendo é que você está fazendo a gestão errada. Você não está sabendo exatamente qual que é o seu lucro para você dizimar do lucro e não do faturamento, gente. Pensa comigo. Você tem uma casa, você pegou, comprou essa casa, você pagou 100 mil reais nela. Uma casa fictícia, porque não existe casa desse preço, não. Daqui 5 anos você resolve vender essa casa e você vende essa casa pelos mesmos 100 mil. Vamos exemplificar. Cara, como é que você vai dizimar de 100 mil de uma casa que você já dizimou atrás e dizimou do dinheiro que você usou para comprar essa casa? Você vai dizimar de novo? É o dízimo do dízimo, entende? Então, assim, na minha visão, você tem que dizimar do lucro e não do bruto. Até porque já teve muitas vezes que eu tive meses que eu faturava muito, mas eu não tinha lucro. Porque às vezes era um mês que eu tinha comprado muita mercadoria, era um mês que eu tinha investido muito no negócio, então não tinha lucro nenhum. Então, gente, eu cheguei à conclusão de que o dízimo, ele é do lucro e não do bruto. Já teve vários meses na minha empresa em que eu tive meses que eu não lucrei nada. Como que eu vou dizimar de um mês que eu não lucrei nada? Eu vou deixar o caixa no vermelho? Você acha que faz sentido? Deus te pedir algo que você não tem? Eu nunca vi na Bíblia Deus incentivar a irresponsabilidade financeira. Pelo contrário, tudo que tem na Bíblia, versículos, tudo que tem lá, as histórias, são sempre falando que a gente tem que ter prudência, que a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar devendo às pessoas e fazer compromissos que a gente não possa arcar com esses compromissos, que a gente tem que ter rendas variáveis, para se uma der errado, a gente ter a outra para dar certo. Como eu disse em um vídeo anterior, eu vejo o dízimo como uma forma da gente exercer a disciplina da generosidade, né? Muitas pessoas na igreja não dizimam e eu fico pensando assim, será que elas param para pensar que entra ano e sai ano na vida delas e elas não ajudam ninguém? Elas não são generosas? E que o dízimo, né, pré-estabelecido ali 10%, já é uma forma de você exercer aquela disciplina de todos os meses, saber que aquela parte ali não é sua, ela é de Deus. Já vi também muita gente falando assim, eu não gosto de dizimar na igreja, eu pego os 10% e oferto para uma pessoa. É uma coisa diferente, gente. É uma oferta, isso não é dízimo. E tipo assim, se eu tenho tanta dificuldade de devolver 10% para Deus, será que eu vou ter também dificuldade ou facilidade para ajudar com 10% um irmão, uma pessoa que está passando por uma enfermidade? Será? A sua generosidade, ela não pode afetar a sua família ou a sua empresa.
Se a sua família quebra, ela para de gerar emprego, ela para de impactar outras vidas, ela para de abençoar outros lares. Então você tem que ter sabedoria, fazer a sua gestão financeira da empresa de forma correta e fazer também a sua gestão pessoal de forma correta. Um erro que muita gente comete é ficar gastando o dinheiro da empresa como se fosse o seu dinheiro pessoal. E isso aí tá errado. E se você faz isso, provavelmente seu dízimo também vai ficar todo bagunçado. Dízimo é sempre 10%. E é sempre trazer a casa do tesouro. Ou seja, você tem que levar para a igreja. Agora a oferta não. A oferta é cada um contribua segundo propôs no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. E para encerrar, tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Desde quando eu comecei a empreender, eu sempre dizimei, eu dizimo até hoje, e eu vejo tudo isso como algo que, tipo assim, se Deus não pode confiar em me entregar algo pequeno, porque eu não vou saber gerir, ou eu não vou querer dizimar, ou eu não vou ofertar, não vou abençoar a vida de ninguém além da minha própria vida. Por que que ele me confiaria em entregar planos maiores? Por que que ele confiaria em mim coisas maiores, se eu já tenho tanta dificuldade com pouco? Por exemplo, na Bíblia, a gente tem o exemplo de Judas, que ele roubava da bolsinha de dinheiro dos discípulos. Então, assim, a pergunta principal é: aonde está o seu coração? Tá no dinheiro? O seu coração tá nas pessoas? Tá no seu negócio? Tá nos seus sonhos? Um outro exemplo também é que um dia, uma das mulheres da Bíblia comprou um óleo muito caro, um perfume muito caro, para perfumar os pés de Jesus. E aí, o comentário foi: meu Deus, ela tá gastando um monte de dinheiro para perfumar os pés de Jesus, sendo que tem um monte de gente passando fome? E a pergunta é: Judas, que fez esse comentário, estava preocupado com as pessoas que estavam passando fome? Ou ele estava preocupado porque o dinheiro que ela gastou naquele perfume podia ter sido uma oferta que ia para a bolsinha que ele ia roubar? Então eu não sei se você tem dificuldade ou facilidade com essa questão de dízimo, mas é interessante você começar a orar e começar a pedir para Deus para ele deixar claro para você por que que você tem essa dificuldade. Será que é porque realmente eu estou preocupada, eu vou levar o dinheiro para a igreja e vão usar da forma errada? Gente, eu não tô nem aí com como vão usar o dinheiro lá. Essa preocupação não é minha. A igreja é de Deus. Quem cuida dela é Ele. Se Ele deixou a instrução para mim de que eu tenho que levar, eu vou levar. Depois que eu levei, é Deus que vai resolver. Fora que eu penso assim, vamos supor que eu passo na rua, eu vejo uma pessoa, eu ajudo ela, eu não tenho controle sobre o que ela vai fazer depois que eu ajudar ela. Aí a pessoa que eu ajudo na rua, eu não fico pensando nisso o resto da vida. Mas o dízimo que eu levo para a igreja, eu vou ficar pensando nisso toda hora. Na nossa igreja, graças a Deus, eu vejo os dízimos sendo muito bem aplicados. Eu sei que muitas famílias recebem cestas básicas. A igreja é muito confortável. Eu sei que tudo aquilo ali custa muito dinheiro. Todos os cultos, ar-condicionado, água, copo, energia, todos os ensaios, né, gastando energia, água e tantas outras coisas que são gastas ali todos os dias. E eu sei que tudo aquilo custa caro. Então eu sinto prazer, eu me sinto privilegiada de ter um emprego e de poder dizimar e de poder ajudar. E ainda mais de poder ofertar até para pessoas que não estão na igreja, conseguir ofertar roupas. Às vezes a gente tem que parar para pensar assim, tipo, é melhor ter para dar do que eu não ter e ficar sendo a pessoa que precisa. A gente tem que começar a sentir mais prazer, sabe? Uma vez eu li muito aquela frase assim: ai, as pessoas só me procuram quando precisam de alguma coisa. Ai, as pessoas só me preocupam quando precisam de alguma coisa. Teve muito essa fase, né? Que as pessoas estavam revoltadas. E aí uma menina fez uma postagem que eu li e achei tão interessante, que ela falou assim: seja feliz em ser a pessoa que tem para si e para os outros. Porque se as pessoas te procuram porque você tem alguma coisa, que bênção que você tem alguma coisa. E acabou o vídeo. Vem aqui.